Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 11. Aviso de gatilho. Alô? Eu fiz uma pausa. Na verdade, eu não esperava que ela atendesse. Eu não ligava para ela há anos e não esperava que ela atendesse um número que não reconhecesse. Oi, é você, Ado? Eu disse, sem jeito. Sim, sou eu. Ado. Ela falou, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Uau, já faz tanto tempo. Como vai? Estou bem, eu acho. Tem sido difícil com minha mãe e tudo mais, e eu disse vagamente. Ah, sim, fiquei muito triste ao saber da sua mãe. Ela sempre foi tão legal comigo. Ela está melhor? Na verdade. Olhei para Ali. Ela apertou minha mão. Ali tirou o dia de folga do trabalho para me ajudar. Mas de alguma forma, o fato de ela estar lá, ouvindo cada palavra minha, só aumenta o meu estresse para 11. Eu respirei fundo. Basta dizer e tirar isso do caminho. Escute, isso vai parecer estranho, mas você sabe alguma coisa sobre meu irmão? Silêncio. Seu irmão, meu irmão Aaron. Uma forte inspiração na outra linha. Você não tem um irmão, Adam, disse vacilante. Te amei. Você é filho único. Você sabe disso. Por que você me faria uma pergunta tão estranha? O tom de sua voz aumentou. Eu sei sobre Aaron. Meu pai me contou tudo. Eu só quero saber o que você sabe sobre ele. Eu não sei do que você está falando. Escute, eu preciso ir. Meus netos, eles estão aqui fazendo uma bagunça enorme. E foi isso. Antes que eu pudesse protestar, ela desligou. Olhei para o telefone, um pavor horrível se instalando em meu estômago. Ela, sabe, eu murmurei para mim mesmo. Não brinca, respondeu Ali. Acho que nunca ouvi alguém mentir tanto na minha vida. O que exatamente meu pai está tentando encobrir? Coloquei o telefone de volta, no bolso, balançando a cabeça. Isso está atingindo níveis de sigilo, da teoria da conspiração. Agora tia May está envolvida nisso? Quem mais sabe sobre ele? Ali encolheu os ombros. Não sei. Mas é melhor irmos para a casa do seu pai. Precisamos pegar Parker e Grace em 2 horas. Ela se levantou, pegou as chaves do carro no gancho e começou a calçar o Adidas vermelho. Espera. Isso foi tão estúpido. Passei as mãos pelo rosto. Devíamos ter ligado para ela depois de ir para a casa do meu pai. E se ela ligar para ele agora, ele saberá que não acredito nele e estou procurando respostas. Ele vai esconder tudo de Aaron antes mesmo de chegarmos lá. Isso é meio exagero, você não acha? Ali falou, preocupada. Não para alguém que escondeu a existência do meu irmão por mais de 30 anos, retruquei. Ok, não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Exceto dirigir até lá o mais rápido que pudermos. Ela abriu a porta da frente. Está pronto? Perguntou Ali. Sim, eu murmurei, levantando-me. A viagem até a casa dos meus pais demorou mais do que o normal. O tráfego estava paralisado na rodovia devido a um acidente e, quando estacionei na garagem, tínhamos apenas 1 hora antes de sairmos para buscar Parker e Grace na escola. Como vamos tirá-lo de lá? Ali sussurrou, enquanto estacionávamos na velha entrada. Para você poder procurar. Pensei em pedir a ele para comprar um almoço, mas agora é meio tarde para isso. Talvez eu possa tirá-lo. O quintal. Você não disse que o trabalho de jardinagem precisava ser feito? Seus olhos escuros passam pela casa, até o quintal coberto de mato. Vou dizer a ele que trabalharemos juntos no quintal. Então você pode revistar a casa. Você acha que ele aceitaria isso? Ah, talvez. Provavelmente não. Ele odeia trabalhar no quintal. Respondi desanimado. Ok. Em vez de tirá-lo de casa, talvez você devesse escolher um quarto para revistar, e eu o manterei fora de lá. Vou perguntar a ele sobre sua coleção de moedas. Ele está obcecado por todas aquelas moedas antigas, certo? Vou pedir a ele que me mostre todas elas. Você terá todo o tempo do mundo para procurar. Isso poderia funcionar então. Onde você vai procurar? Bem, encontrei as fotos no armário da mamãe, mas não vi mais nada. Fiz uma pausa, olhando para a casa. Nas janelas esculturas. As teias de aranha quebram o vidro, o musgo subindo pela fundação. Vou procurar no porão, eu acho. Saímos do carro e fomos em direção à casa. Bati 3 vezes.
Mas ele não respondeu. Levantei meu punho e bati 3 vezes novamente. Talvez ele esteja fora? Ali perguntou, quando novamente não houve resposta. Não, ele me mandou uma mensagem hoje. Disse que ficaria por perto o dia todo. Levantei meu punho e bati novamente. Mas nenhum passo veio. Então me virei e desci as escadas até a garagem. Podemos entrar desta forma. Eu conheço o código. Abri a caixa de plástico e digitei os números. 3554. A porta da garagem ganhou vida, rangendo e gemendo ao ser levantada. O carro dele está aqui, disse Ali, apontando para o Accord marrom parado no escuro. Sim, eu sei. Eu disse que ele estaria em casa, respondi, irritado. Se ele está no banheiro, talvez você deva ir direto para o porão. Quando ele sair, começarei a perguntar sobre as moedas. Não, isso parece estranho. Subi as escadas até a porta que dava para a casa. Girei a maçaneta e empurrei-a para abri-la. Pai! Eu gritei. Pai, estamos aqui. Silêncio. Deve estar lá em cima. Resmunguei. Acendi a luz da cozinha e entrei na casa. Pai, chegamos. Silêncio. Você ouviu isso? Ali perguntou atrás de mim. O que? Perguntei. Escute, sussurrou Ali. Agucei meus ouvidos e percebi que não era. Um silêncio total. Houve um rangido suave, vindo suavemente da sala de estar. Muito suave, muito rítmico para serem passos. O que é isso? Eu sussurrei de volta. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Algo está errado. Engoli em seco, com a garganta seca. Pai! Eu chamei, fracamente. Quick, quick. Fui em direção à sala, prendendo a respiração. No escuro da sala apareceu. Vi que havia algo ali. Algo suspenso no teto. Quick, quick. Minha mão disparou para a parede. Procurei o interruptor de luz, meus dedos escorregando. Meu coração batia forte em meus ouvidos, meu cérebro estava preenchendo os detalhes, dando sentido à forma balançando lentamente no teto. Mas não poderia ser. Ah, Deus, não poderia ser. O clique do interruptor. Meu pai estava pendurado no teto, com uma corda no pescoço. Soltei um grito desesperado. Corri até ele e tentei levantá-lo. Não, 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 continuei dizendo, sem nem mesmo reconhecer minha própria voz. O quão crua e desesperada ela soava. Endireitei a cadeira e subi nela, puxando freneticamente o nó preso a uma das vigas do teto. Finalmente cedeu, e com um baque horrível e doentio, meu pai caiu no chão. Corri até ele. Pai, eu sussurrei, puxando desesperadamente a corda. Mas sua pele estava azul, fria. Eu sabia que ele tinha ido embora. Eu podia ouvir ali atrás de mim, conversando com a polícia. Recuei, e fechei os olhos, ofegante, meu mundo inteiro se fechando ao meu redor. Mas mesmo quando fechei os olhos, tudo que pude ver foi seu rosto sem vida, olhando para mim. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 12. Meu pai nunca faria isso. Você já disse isso. Suspirou a policial, franzindo os lábios. Agora, você poderia me dizer a última vez que teve notícias dele? Ele me mandou uma mensagem, hoje cedo. Que horas? Perguntou a policial. 10 horas, eu acho. Falei sentido. Ela fez uma anotação em seu bloco e olhou para o outro policial. Ela já tinha visto uma cena dessa outras vezes. O ente querido enlutado, insistindo que o falecido não morreu por suicídio. Que deve ter sido um acidente, ou assassino, ou algo assim. Mas eu conhecia meu pai. E ele não faria isso. Ele simplesmente não faria isso. Sinto muito pela sua perda, disse a policial, olhando para mim. Então ela se levantou e foi conversar com os outros policiais, deixando Ali e eu sozinhos. Ele não fez isso, sussurrei para Ali, enxugando os olhos. Ela apertou os braços em volta de mim com mais força, mas não disse nada. Esperei que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ela não o fez. Você não acredita em mim? Perguntei entre os soluços. Adam. Ela pusou os braços para longe de mim e me olhou nos olhos. Você nunca sabe como alguém está sofrendo. Com Sarah. Nunca vi nenhum sinal de depressão, ou tristeza, ou qualquer coisa. Ela soltou um suspiro estremecedor.
E seu pai, ele perdeu um filho. Não consigo imaginar perder Parker ou Grace assim. Então por que agora? Por que não quando Aaron morreu? Perguntei ressentido, aos soluços. Não sei, respondeu Ali. Ficamos ali em silêncio, abraçados. Observei, com uma horrível curiosidade mórbida, enquanto eles carregavam o saco preto e brilhante para cadáveres na traseira da ambulância. O meu pai, seu sorriso largo, seus olhos azuis brilhantes, seus cabelos grisalhos ralos, todos imóveis e sem vida agora, reduzidos a dejetos humanos para serem devolvidos à terra. Que piada de mau gosto é a morte! Nossos entes queridos estão vivos em um minuto, desperdiçados no minuto seguinte. Talvez não me afetasse tanto se eu fosse religioso. Se eu acreditasse que havia um céu acima, uma vida após a morte, um lugar feliz e brilhante com anjos trombeteando e harpas douradas. Mas a triste realidade é que não. Ali acreditava isso, ela era cristã, mas guardou para si mesma os chavões de ele estar em um lugar melhor agora. Fiquei eternamente grato por isso. Devíamos ir para casa, disse Ali, ou posso pegar as crianças e você pode ficar aqui. Eu balancei minha cabeça. Não. Eu não quero ficar aqui. A semana passou como um borrão. Ali cuidou da maior parte dos preparativos do funeral, enquanto eu passava a maior parte dos dias inconsciente e inconsciente, alternando álcool e sono. Tentei avisar o maior número possível de amigos do meu pai, especialmente da empresa de marketing, onde ele trabalhou por 20 anos antes de se aposentar. Mas foi difícil localizá-los todos, alguns se aposentaram e se mudaram para outro lado do país. Visitei minha mãe e contei a notícia para ela, mas ela nem sabia de quem eu estava falando. Eu não conseguia decidir se isso era melhor ou pior. Provavelmente melhor. Eu não queria que ela sentisse a dor que eu estava sentindo. Sempre pensei que o modo como mamãe estava indo era pior do que uma morte rápida e repentina. Ver a mente de alguém se deteriorar lentamente, até que ele nem te reconheça, era muito pior do que morrer de repente. Mas agora, eu não tinha tanta certeza. Eu daria qualquer coisa para falar com ele novamente, mesmo que ele não me reconhecesse. Vou lá na casa hoje, disse a Ali, enquanto vestia as calças. Eram quase 8 da manhã e Ali já havia saído do banho, vestida com seu blazer de trabalho e o cabelo preso em um coque escuro e brilhante. Ela parou. Mas tem uma reunião com o... Não, está tudo bem. Eu não preciso que você vá ao falei para Ali. Você vai sozinho? Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu queria pegar algumas fotos nossas. Você não tem bastante fotos aqui? Não, o suficiente. Falei tristemente. Ela olhou ao redor, inquieta. Ok. Se você tem certeza. Ela se endireitou, mexendo com seu colar. Ligue se precisar de alguma coisa, ou apenas quiser conversar, ou qualquer coisa. Certo? Eu ligo se precisar. Respondi. Quando peguei a estrada, já passava das 9 horas. O trajeto até a casa foi rápido, sem horário de pico ou acidentes atrapalhando as obras. Quando entrei na garagem e olhei para a casa, um arrepio percorreu minha espinha. Os altos pinheiros estendiam-se de ambos os lados, lançando longas sombras sobre a casa. A janela quebrada refletia a luz do sol, dentes irregulares zombando de mim. A tinta descascou do revestimento e a grama alta balançava com a brisa. Os dentes de leão amarelos começaram a dar lugar ao seu estágio de pafa. Vê-los causou uma pontada de tristeza em mim. Lembrei-me de como os colhia com meu pai, ali mesmo no gramado da frente, quando eu tinha mais ou menos a idade de Paca. Como eu faria um pedido e depois sopraria o mais forte que pudesse, espalhando as sementes ao vento. Eu saí do carro. Fui até a porta da frente e inseri a chave. A porta se abriu para a casa escura e vazia. Estava tão quieto. Então, sem vida. Quando entrei na cozinha, a mesa e as cadeiras estavam como sempre. Quase pude ver meu pai sentado ali, comendo sua porção diária de mingau de aveia e chá de menta, assistindo ao noticiário na TV. Engoli em seco e me forcei a sair da cozinha. Então fui até a sala. Mantive os olhos grudados no chão, evitando aquele canto onde o encontramos. Quando estava perto da lareira, finalmente olhei para a lareira. A primeira foto que escolhi foi aquela em que papai me levou para pescar pela primeira e última vez. O dia foi uma droga, quente e cheio de erros, mas no final eu peguei um robalo, do qual fiquei extremamente orgulhoso. Os sorrisos fizeram o calor brilhar em meu coração por apenas um momento. Então peguei a próxima,
tirada na minha formatura do ensino médio. Meus pais ficaram um de cada lado de mim, radiantes, muito orgulhosos de seu filho. Depois tirei duas que eram mais formais. Uma foto profissional do meu pai, tirada quando ele era adolescente ou jovem adulto, e a foto do casamento dos meus pais. Fotos em meus braços. Me virei para sair. Algo chamou minha atenção. Um pedaço de papel, dobrado com cuidado, enfiado entre a almofada e o braço do sofá. Lentamente, inclinei-me e puxei-o para fora. Era uma nota manuscrita, escrita em rabiscos irregulares. Uma nota de despedida. Todo o sangue sumiu do meu rosto quando comecei a ler. Adam, desculpe. A morte de Aaron foi minha culpa. É por isso que não pude lhe contar a verdade. Não foi minha intenção. Foi um acidente. Mas não posso mais conviver com a dor e a culpa. Cada dia é apenas uma dor sem fim. Desculpe. Eu te amo. Pai, meus ouvidos ficaram entupidos e comecei a suar frio. O mundo se inclinou ao meu redor. As palavras queimaram em meu cérebro. Porque a nota não era a caligrafia do meu pai. Não mesmo. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 13. Aaron fez isso. Ali congelou, enquanto escovava os dentes. O que? Ela perguntou com a boca cheia de pasta de dente, olhando para mim no espelho. Meu pai não se matou. Aaron o matou. Ela se inclinou sobre a pia e cuspiu. Você está dizendo? Aaron assassinou seu pai? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Mas Aaron está morto. Ali falou. Não sabemos disso. Não conseguia encontrar sua certidão de óbito online. Talvez a coisa toda seja mentira. Talvez ele esteja vivo e saiba que estou chegando perto da verdade. Então ele o matou. E o que exatamente seria a verdade? Ali perguntou, virando-se para mim. A raiva transpareceu em sua voz. O que seu pai poderia saber que faria Aaron matá-lo? Quero dizer, seu pai também é pai dele. Se Aaron está vivo, o que eu realmente duvido, porque ele mataria o próprio pai? Questionou Ali chateada. Talvez porque meu pai ia me dizer que está vivo. E ele não quer que eu saiba. Tentei argumentar. Ok, então Aaron invadiu e o matou? Não havia sinais de entrada forçada. Ali rebateu. Bem, é claro que não havia. Aaron teria fingido ser eu. Expliquei. Ali deu um suspiro irritado. Acho que você está se agarrando a qualquer coisa. A nota não está com a letra dele. Gritei. Você vai acordar as crianças. Ali sussurrou. Estou lhe dizendo, meu pai não fez isso. Por que você não acredita em mim? Perguntei exasperado. Por que você está em negação? Ela se afastou do espelho, encarando-me, seus olhos escuros e irritados. Isso é uma merda, ok? É uma merda. Ninguém quer pensar que seu pai, filho ou amigos deixou voluntariamente. Mas a pessoa que morreu não estava tentando machucar ninguém. Eles estavam sofrendo tanto, eles pensaram que era sua única escolha. E eles não costumam colocar seu sofrimento na porra de uma faixa, ok? Sarah não. E seu pai também não. Ela jogou a escova de dente de volta no copo e pegou o telefone. Você pode sentar aqui e mergulhar em tocas de conspiração a noite toda, ou pode lamentar seu pai. Mas não vou fingir que seu pai foi assassinado por seu irmão gêmeo há muito perdido. E sem outra palavra, ela saiu furiosa do banheiro. Eu fiquei lá, meu queixo aberto. E então comecei a soluçar. Ali voltou, correndo, envolvendo os braços em volta de mim. Sinto muito, ela sussurrou, me levando de volta para a cama. Eu não deveria ter dito tudo isso. Eu só, com Sarah, eu também estava em negação. E não, eu não quero que você passe por tudo isso. Passei meus braços em volta dela. E inclinei minha cabeça em seu ombro, a dor jorrando de mim. A realidade me atingiu com força, mais uma vez, como se eu tivesse acordado de um sonho e mergulhado de cabeça em um pesadelo. Naquela noite, não consegui dormir. Talvez Ali estivesse certa. Talvez eu estivesse em negação. Talvez Aaron realmente estivesse morto e a culpa tivesse sido do meu pai, e ele não pudesse viver com a culpa. Talvez toda essa teoria de Aaron estar vivo e assassinar meu pai fosse um pouco maluca. A caligrafia poderia ser do meu pai. Era muito mais irregular, pontiagudo e confuso, mas se meu pai estivesse em extrema angústia, talvez fosse exatamente assim que pareceria.
Minha própria caligrafia às vezes parecia diferente, quando eu estou com pressa ou chateado. Eu ainda não conseguia tirar a imagem da minha cabeça. De Aaron batendo na porta, fingindo ser eu. Na minha imaginação, imaginei-o idêntico a mim, mas com os olhos mais abertos e o sorriso ligeiramente torto. Imaginei-o se movendo de maneira estranha, como se fosse algum tipo de monstro ou demônio vestindo minha pele. Eu podia vê-lo em minha mente, puxando a corda. Fechei os olhos com força. Não! Isso parece loucura. Além disso, como Aaron saberia que ou estava chegando perto da verdade? Ele estava em contato com papai? Ou com a tia May? Minha teoria exigia uma intrincada rede de suposições para ser verdadeira. Um gêmeo malvado, vivo, de alguma forma vigiando papai ou a mim ou em contato com minha tia. Era algo saído de um filme. Desci e sentei no sofá. Servi-me de uma dose de uísque e fiquei sentado no escuro, olhando para a parede. Meus olhos se voltaram para o VHS, eu ainda não tinha chegado ao fim dos filmes caseiros com Aaron. Coloquei-o no videocassete. Desta vez, decidi avançar até o fim, para ver o vídeo mais recente. Se ainda mostrasse Aaron aos 5 anos ou mais, isso combinaria com a história do meu pai. Se eu o visse mais velho, isso significava que meu pai havia mentido. Pressionei Fast Forward. Linhas de estática cobriam a imagem. Observei a mim e a Aaron, saltando na cama a uma velocidade 3 vezes maior. Mamãe preparando o jantar e rindo, balançando a cabeça para cima e para baixo vigorosamente. Papai andando rapidamente pela casa, estendendo a mão para nós dois. Depois, saiu correndo enquanto o perseguíamos pela sala. Depois de alguns minutos, injetei o VHS e comparei os 2 rolos de fita preta através das janelas de plástico. Coloque-o de volta, avance novamente e verifique os rolos novamente. Depois de alguns minutos, o rolo à direita só tinha um pedaço de fita preta sobrando. Quase no fim, coloquei-o de volta e apertei PLAY. Nosso quintal preencheu a tela. Papai estava sentado na grama verdejante, segurando uma bola de futebol. Meu coração afundou quando olhei para seu rosto. Tão jovem, tão feliz, tão cheio de vida. Então a câmera começou a girar e prendi a respiração enquanto ela girava pela grama, na direção da pessoa com quem ele estava conversando. Seria Aaron. Ele teria mais de 5 anos? Será que eu veria um menino de 10 anos sentado na grama, provando que mentiu para mim? A câmera parou em 2 figuras caminhando pela grama, vestidas com camisas azuis idênticas. Aaron e eu. E soltei um suspiro quando vi que nós dois parecíamos jovens. Cerca de 5. Eu assisti o resto do vídeo. Enquanto jogávamos uma bola e ríamos juntos. Lágrimas queimaram meus olhos quando percebi que esta era provavelmente uma das últimas vezes que nós 4 estivemos juntos. Uma família grande e feliz. Muito em breve, a fita parou. A neve estática encheu a tela. Peguei o VHS, coloquei-o sobre a mesa e enxuguei as lágrimas. Então voltei para cima e tentei dormir um pouco. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 14. A viagem até a sinagoga foi longa. Grace estava chorando e Parker olhava solenemente pela janela. Eles eram muito próximos do meu pai, especialmente Grace, que passava horas fazendo guincanas e dobrando origamis com ele. Foi difícil explicar o conceito de morte aos 7 e 9 anos, mas fizemos o melhor que pudemos. Ali contou-lhes tudo sobre o céu e, pela primeira vez, fiquei feliz por ela ser religiosa. Sob minha orientação, eles provavelmente estariam chorando. Entramos no estacionamento. Cerca de 1 dúzia de carros já estavam estacionados ali, não tantos quanto eu esperava. Eu gostaria de ter planejado mais, mas o costume judaico diz que o enterro deveria acontecer dentro de 24 horas após a morte. O rabino Goldman já estava insatisfeito com o atraso. Subimos as escadas e entramos na sinagoga. Caminhamos pelo corredor e sentamos na frente. O ar estava fresco, a iluminação fraca. A estrela de Davi azul marinho atrás do púlpito brilhava na escuridão. Ali estava sussurrando algo para mim, mas eu não estava prestando atenção. Tudo o que pude fazer foi olhar para o caixão simples de pinho, no centro da sala. Engoli em seco, imaginando meu pai ali dentro. Quick, assustador e bem-vindos a todos.
Começou o Rabino Goldman. Afastei meus pensamentos e me concentrei nele. Ele começou com uma oração e finalmente continuou com o elogio. Mas foi difícil para mim me concentrar. Meus olhos continuavam voltando para o caixão. Fechei os olhos e me forcei a deixá-lo. Inspire, expire. Quando baizaram o caixão no chão, uma leve névoa de chuva começou a cair. Ele grudou na minha pele, em manchas frias e úmidas. Apenas cerca de metade dos participantes nos seguiram até o cemitério e, de certa forma, fiquei grato por isso. Eu estava cansado de agradecer às pessoas pela presença, repetindo estou bem sem parar. Eu só queria ficar sozinho. Cada um de nós vai jogar um punhado de terra no caixão, Ali sussurrou para Parker e Grace, enquanto nos alinhamos atrás dos outros. Tenho certeza de que o Rabino Goldman queria que eu fosse primeiro, mas não suportava a ideia de falar com todo mundo novamente. Parados ali enquanto todos saíam do cemitério, trocando gentilezas, exibindo um sorriso falso. Eu só queria ficar sozinho. Olhei para o chão enquanto avançava. Tudo em que eu conseguia me concentrar era dar mais um passo. Meus sapatos sociais se moveram sobre a grama, brilhando com a garoa. Ouvi vagamente vozes ao meu redor, trechos de orações e tristeza, mas bloqueios. Mais um passo. Só olhei para cima, quando ouvi ali conversando com as crianças. Observei Parker e Grace se abaixarem, um por um, e pegarem um punhado de terra. Fui até o buraco. Deixei cair. Eu te amo, vovô, disse minha filhinha. E então foi a minha vez. Evitei contato visual com o rabino e me inclinei. A terra estava fria e úmida em minhas mãos. Fazendo uma careta, eu o agarrei, peguei um punhado generoso e comecei a me levantar. De novo, eu olhei para cima. O rabino Goldman estava olhando para mim, com as sobrancelhas franzidas em desaprovação. O quê? Eu perguntei, com a mão congelada no meio do lançamento. Você só deveria jogar a terra uma vez. Ele me falou. Eu olhei para ele. As engrenagens na minha cabeça giravam lentamente, como se estivessem girando no melaço, na minha dor. Eu não joguei nenhuma terra ainda, respondi. Sim, você já jogou. Você foi o primeiro. A terra caiu da minha mão. Eu me virei. Os outros enlutados estavam alinhados em duas fileiras, conforme o costume, esperando que ali eu passássemos por eles. Olhei loucamente para cada um dos rostos deles, mas é claro que ele não estava lá. Eu nem reconheci metade deles. Ali ficou com as crianças, esperando por mim. Ela me deu um pequeno sorriso e um aceno, totalmente alheio. Ele esteve aqui, sussurrei. Examinei descontroladamente o resto do cemitério. Havia outros enlutados à distância, suas figuras esculturas obscurecidas pela chuva torrencial. Uma mulher deixando flores em uma lápide. Uma família vagando pelo caminho. Um homem mais velho com cabelos brancos. Não. Sussurrei para mim mesmo. Vários metros do caminho principal, parado imóvel entre as lápides. Ele estava de costas para mim, mas reconheci seus ombros, sua constituição, sua postura. Ian! Gritei e comecei a correr, desviando das fileiras de enlutados. A grama molhada escorregou sob meus pés. Ouvi a voz de ali atrás de mim, em algum lugar, me chamando. Meus pés latejavam embaixo de mim, e tudo que eu conseguia ver era Ian, parado ali, imóvel. Não esperei que ele se virasse. Assim que cheguei nele, agarrei-o pelos ombros e joguei-o no chão. Ele soltou um grito estrangulado. Eu recuei meu punho e você o matou. Eu gritei, minha voz maníaca, frenética, o grito de uma mulher. Eu olhei para cima. Uma mulher ruiva que não reconheci estava olhando para mim, gritando sem parar. Olhei de volta para Aaron, exceto que não era Aaron. Um homem de aparência aterrorizado olhou para mim. Muito jovem para ser Aaron. Saí de cima dele e ele imediatamente correu para a mulher, respirando com dificuldade. O que diabos há de errado com você? Ele gritou, quando estava a uma distância segura. Sinto muito, eu disse fracamente. Eu pensei que você fosse outra pessoa, me desculpe. Passos soaram atrás de mim. Então ali estava ao meu lado, puxando meu braço, com os olhos arregalados de horror. O que você estava fazendo? Aaron estava aqui, eu respirei. O rabino Goldman o viu. E eu pensei que ele fosse Aaron. A expressão nos olhos de Ali. Tristeza. Desapontamento. Pior do que isso. O olhar que um ente querido lhe lança, quando sabe que você chegou ao fundo do poço.
Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 15. Então você atacou Brett Johnson, porque pensou que ele era seu irmão gêmeo, Aaron. A doutora Palmer sentou-se à minha frente. Ela manteve a expressão neutra, as mãos cruzadas no colo, como sempre. Mas eu poderia dizer pelas pequenas inflexões em seu tom que ela estava desapontada? Perplexa. Foi a primeira vez que sente que ela não estava do meu lado. O rabino Goldman disse que me viu jogando terra no túmulo. Mas eu não fiz isso. Então deve ter sido Aaron. Falei, mas Aaron morreu quando tinha 5 anos, disse doutora Palmer. Não encontrei uma certidão de óbito de Aaron. Repliquei. A doutora Palmer recostou-se, examinando-me por cima dos óculos. Então você não acredita no seu pai? Você acha que Aaron ainda está vivo? Eu fiz uma pausa. Não tenho certeza se ele está morto, eu disse, finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Porque seu pai mentiria e diria que está morto. Quando está vivo, me questionou a doutora, não sei. Apenas respondi. Ela torceu as mãos no colo. Isso era incomum para ela. Geralmente seus movimentos eram tão calmos, tão gentis. E você também não acredita que seu pai morreu por suicídio. Você acredita que Aaron o matou. Isso está certo? Sim, afirmei. Ela suspirou. Era quase inaudível. Não acho que ela pretendesse fazer isso conscientemente, mas captei mesmo assim. Você já passou por tanta coisa, Ada. Acho que talvez você fizesse mais progresso se passasse algum tempo em Oak Hill. Você quer me internar? Perguntei assustado. Ela ergueu a mão para me silenciar. Não é uma instituição. É uma clínica de bem-estar mental. Você ficaria lá, voluntariamente, apenas por 1 ou 2 semanas. Eles podem fornecer uma ajuda melhor do que eu. Eu não sou louco. Aaron está vivo. O rabino Goldman viu ele. Eu insisti. Não foi isso que lhe disse, disse ela, balançando a cabeça. Ela falou com o rabino, e ele disse que viu você jogar a terra e depois entrar novamente no final da fila. O que? Isso é impossível. Não joguei a terra da primeira vez. Reclamei exasperado. Adani, ela disse, assumindo um tom frio e cortante que eu nunca tinha ouvido antes. A verdade é clara. Você tinha um irmão gêmeo que morreu aos 5 anos. Seu pai mentiu sobre isso porque o acidente foi parcialmente culpa dele. A culpa, tragicamente, levou-o ao suicídio. Todo o trauma está mexendo com a sua cabeça. Seu tom finalmente suavizou. Não é culpa sua, Adam. Eu quero ajudar. As pessoas em Oak Hill querem. Eu não vou para Oak Hill. Respondi interrompendo a doutora. Então, você precisa me ver com mais frequência. Você tem muita sorte de Brett Johnson não estar prestando queixa. Você pode não ter sorte na próxima vez. Ela suavizou. Uma sensação de mal-estar se instalou em meu estômago. Ninguém acredita em mim. Ela continuou e eu fingi ouvir, balançando a cabeça e dando pequenos sorrisos. Mas por dentro, eu estava morrendo. Como poderia o rabino Goldman ter me visto entrar novamente na fila? Não joguei a terra primeiro. Ele deve estar enganado. O cérebro muitas vezes preenche o que deseja ver. As testemunhas oculares estão erradas o tempo todo e qualquer verdadeiro fã do crime sabe disso. A memória é estranha, enganosa, moldada como argila, deformada pelo tempo. E eu era o exemplo perfeito disso, um homem que nem conseguia se lembrar do próprio irmão. Tudo que eu queria era ficar sozinho. Mas tia May e sua filha, Rachel, insistiram em fazer chivá conosco. Eu queria dizer a elas para irem para casa, mas Ali achou que seria rude. Pelo menos deixe-os ficar por 1 dia ou 2, ela me disse. Deixe-a celebrar a vida do seu pai com você. Quase pude ouvir as palavras não ditas. Vai ser bom para você. Porque foi assim que Ali olhou para mim agora. Eu como alguém danificado. Instável. Insano. Doutora Palmer também. Se eu quisesse descobrir a verdade sobre Ara, teria que fazer isso sozinho. Quando voltei do consultório do Dr. Palmer, encontrei tia May e Rachel sentadas à mesa de jantar, conversando em vozes suaves. Os olhos de ambos se voltaram para mim e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eles apenas encararam. A última vez que sentei chivá foi quando meu avô morreu. Eu tinha apenas 12 anos e tudo passou como um borrão. Lembrei-me dos detalhes mais estranhos.
a enorme tigela de ovos cozidos na primeira refeição, o seu datavará. Quão alto a bebê Rachel gritou, quando rastejou para baixo da mesa e bateu a cabeça nela. A mancha no chão da tia May que parecia uma cara sorridente. É estranho as coisas que as crianças lembram. E as coisas que as crianças não lembram. Não me lembrava de um funeral para Aaron. Não me lembrava de ter sentado chivá para ele. Por que meus pais manteriam isso em segredo de todos? Porque foi culpa deles, como dizia a suposta nota de suicídio do meu pai? Nada disso fez sentido. Oi, Adam, disse tia May, com um pequeno aceno. Eu a vi no funeral. Mas eu não tinha falado com ela desde aquele dia. Engoli em seco e me aproximei da mesa. Oh, eu disse, olhando as duas nos olhos. Por que você não se senta conosco? Estávamos conversando sobre seu pai. Falou tia May. Meu coração afundou. Eu não queria fazer isso. Mas os olhos escuros de tia May fixaram-se nos meus. Ela pusou a cadeira ao lado dela e gesticulou para ela. Sentar, por favor, disse ela, batendo levemente na madeira. Relutantemente, sentei-me. Aqui, como um bagel, ela disse gentilmente, passando o prato para mim. Eu não estou com fome. Ok, ela disse com um suspiro. Bom, de qualquer forma. Estávamos conversando sobre aquela vez que seu pai nos levou para pescar. Disse ela, com um pequeno sorriso. Lembra-se disso? Você tinha apenas 8 ou 9 anos, eu acho. Mas você pegou esse robalo enorme. Ela estendeu a mão e esfregou minha mão. Ela estava tão orgulhoso de você. Eu me lembro, eu disse, ainda sem encontrar o sorriso dela. Eu nunca teria ido pescar sozinha. Mas esse era o seu pai, sempre tirando as pessoas de suas zonas de conforto, fazendo-os experimentar coisas novas. Falou tristemente. Podemos conversar outra coisa? Eu interrompi. Claro, ela disse, me dando um sorriso plácido. Podemos falar sobre Aaron. O sorriso dela evaporou. Seus olhos foram para Rachel por um momento e, depois de volta para mim. Aaron? Ela perguntou, fingindo inocência. Meu irmão, Aaron. Perguntei a você sobre ele no dia em que papai morreu. Eu olhei para ela. Olhou em seus olhos escuros, procurando por qualquer indício de conhecimento, qualquer indício de engano. Ela quebrou o contato visual. Ela abriu a boca e depois fechou, parecendo um peixe com falta de ar. Então, finalmente, ela falou. Eu te disse, não sei do que você está falando, ela retrucou. Então ela começou a retirar os pratos, evitando cuidadosamente meu olhar. Levantei-me e fui em direção à sala, onde Grace e Parker estavam assistindo TV. Mas um sussurro me fez congelar. Adam. Me virei e vi Rachel olhando para mim. Ela olhou para a cozinha e correu para se juntar a mim. Não sei por que ela está dizendo isso, ela sussurrou. Eu ouvi ela. No dia em que seu pai morreu, eu a ouvi falando ao telefone. Sobre alguém chamado Aaron. Meu sangue virou gelo. O que, exatamente? Você ouviu? Mas, ela não teve tempo de responder. Tia May entrou na sala atrás de nós, os tamancos batendo no chão de madeira. Alguém gostaria de alguns biscoitos? Ela perguntou com um sorriso. Eu sei que você adorava meus biscoitos de manteiga de amendoim. Antes de Rachel se virar, ela murmurou 2 palavras para mim. Fale hoje à noite.